Olá, amigo telespectador, está começando o Esporte Mais. A bola vai começar a rolar aqui da nossa bancada do Esporte Mais e nós vamos falar sobre os jogos da Copa do Brasil do meio de semana. Segura aí, dá só um tempinho que nós estamos voltando com mais uma edição do Esporte Mais. Como nós começamos, vamos dar continuidade que no meio da semana foi marcada por mais jogos da Copa do Brasil. 2 times cariocas seguem na competição e 2 foram eliminados. E nós vamos conferir, começando com o Palmeiras em 1-0 sobre o Flamengo. O torcedor sofreu muito, mas o Flamengo está classificado às quartas de final da Copa do Brasil. Na noite de quarta-feira, o Palmeiras venceu o rubro-negro por 1-0 com gol de Vitor Reis no primeiro tempo. Pressionou e quase conseguiu levar a decisão para os pênaltis, mas foi eliminado no final do jogo. Desta vez, a história se inverteu. Se na vitória por 2-0 no Maracanã o Flamengo foi soberano na partida, no Allianz Parque o Verdão dominou, ditou o ritmo do jogo e ficou por detalhes de conseguir um placar melhor, salvo aquele VAR que entrou e não concedeu o segundo gol do Verdão. A atuação do Flamengo, porém, assim como foi a do time paulista no jogo de ida no Maracanã, foi apática e quase custou a classificação do rubro-negro. O técnico Tite não concedeu coletiva após o jogo, mas o diretor de futebol, Bruno Spindel, falou e reclamou muito da arbitragem. Acompanhe. E da nossa decepção com os critérios da arbitragem, da questão dos penais, uma mão ali dentro da área com o braço aberto, assim, todos os zagueiros hoje em dia nos duelos dentro da área colocam os braços para trás do corpo, junto ao corpo, para não aumentar o espaço corporal. E hoje um lance até revisado pelo VAR numa disputa com o Pedro, que a gente entende que o VAR deveria chamar e marcar o penal. Alguns outros lances ali e principalmente mais ali para o final do jogo, no nosso entendimento, uma disparidade muito grande de critério na marcação das faltas, nas cargas por trás. Tem uma falta no lado esquerdo do nosso ataque, numa disputa do Pedro, numa carga por trás, e um número enorme de faltas em disputa dos nossos zagueiros, laterais, volantes, próximo à nossa área, de lances parecidos, que no nosso entendimento tiveram critérios muito diferentes. E, óbvio, o árbitro não tem nada a ver com isso, mas que beneficiam muito o jogo do Palmeiras, que é de alçar muitas bolas na área. A gente não entende muito a diferença de critério. Por exemplo, uma carga em tantas outras como essa, nas costas do Pedro ali, no próximo à área do Palmeiras, e do nosso lado o mesmo tipo de carga ser marcado falta. Então, assim, a gente segue sem compreender. Eu acho que não é uma posição só do Flamengo, a falta de critério da arbitragem. Cada árbitro apita de um jogo, às vezes tem mais de um, apita de um jeito, desculpa, às vezes tem mais de um critério dentro do jogo. Não sou eu só que estou dizendo, acho que o Roger, o treinador, já falou, outros diretores executivos. A gente segue, mesmo sem compreender, determinadas instruções que foram passadas no início do ano pela comissão de arbitragem lá no CT para os atletas e para o treinador. Por exemplo, comportamento do banco de reservas, e quando hoje o banco de reservas do Palmeiras teve que chegar ao limite para ser expulso pelo VAR. Então, assim, a gente não entende a falta de critério e falta de imposição da uniformidade de critério pela chefia da arbitragem. É isso aí. Obrigado, boa noite. E também eliminado, o Bahia ganhou de 1-0 do Botafogo. Os botafoguenses também reclamaram muito da arbitragem. O Bahia venceu o Botafogo
por 1-0 na Arena Fonte Nova. O gol foi marcado por Luciano Rodrigues e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil. A partida ficou marcada pela expulsão de Gregory nos acréscimos do primeiro tempo. O meia alvinegro subiu com Arias e na queda acertou o lateral colombiano. Na revisão do VAR, o árbitro Rafael Klein decidiu pela expulsão do jogador botafoguense. O lance acabou por mudar o ritmo da partida, que era até então equilibrada. Com muito volume de jogo, na segunda etapa, o Bahia pressionou e criou chances, mas só marcou aos 41 minutos da segunda etapa, com Lúcio em passe de Everton Ribeiro. O técnico Arthur Jorge falou sobre a partida ainda em Salvador e não quis criticar a arbitragem na coletiva. Acompanhe. Boa noite, diretamente da Botafogo TV. Apesar da derrota, o Botafogo praticamente um segundo tempo inteiro com um jogador a menos, mas mesmo assim não perdeu o ímpeto e muito menos a vontade de vencer o jogo. Queria que o senhor falasse se é esse espírito que o senhor quer levar também para as outras competições e não desistir em nenhum momento, apesar do que aconteceu no final do jogo. Falaremos primeiro sobre futebol, correto? Sobre futebol. Eu não posso pedir mais nada do que aquilo que nós tivemos hoje dos jogadores do Botafogo. Tivemos um jogo extraordinário por parte deles, quer do ponto de vista daquilo que foi a qualidade do jogo jogado, quer daquilo que foi também a sua entrega. E digo isto em relação aos que jogaram, aos que não jogaram, a forma como se comportaram em campo, como sofreram quando tiveram que sofrer, como incentivaram os colegas quando foi preciso incentivar também. Mas tivemos uma primeira parte de grandíssimo nível, uma parte em que me deu imenso gozo ver jogar a equipa do Botafogo. Preparámos o jogo de uma forma muito séria, muito cuidada, sabíamos que íamos ter aqui um jogo difícil, mas fizemos tudo aquilo que era possível fazer dentro daquilo que foi a preparação, daquilo que nós controlamos. E aquilo que nós controlamos é o adversário, a forma como defende, como ataca, como se comporta, tudo isso nós conseguimos trabalhar, preparar e a equipa deu uma resposta tremenda em relação a isso. O tal detalhe que nós não controlamos estraga o jogo, estraga tudo aquilo que era um espetáculo de futebol e condiciona largamente aquilo que era a nossa possibilidade de sairmos daqui vencedores. Fizemos tudo, particularmente na primeira parte, quando estávamos em igualdade numérica para o conseguir. Na segunda parte, com menos um jogador, fizemos um trabalho também muitíssimo bom, tendo inclusive criado ocasiões para fazer o golo. Não conseguimos vencer hoje, não conseguimos passar mais esta eliminatória, mas eu estou extremamente orgulhoso daquilo que fez meus jogadores, da forma como se comportaram. Não tenho nada mesmo a apontar à forma como se comportaram. E se nós conseguimos hoje jogar da forma como jogamos, e hoje somos uma equipa revoltada, nós. Se nós conseguimos capitalizar esta energia da revolta para aquilo que nos vem para a frente, em termos de jogos e competições, eu acho que nós vamos ter um Botafogo mais forte ainda. E é isso que nós temos que tentar tirar proveito, porque o resto nós não controlamos. O resto acho que vocês têm aqui matéria para poderem pegar em muita coisa. Podem fazer 2 crónicas separadas sobre aquilo que foi o jogo de futebol que tivemos e aquilo que depois acaba por condicionar e fazer a diferença no resultado final. Claramente, não tenho dúvidas nenhumas. Tenho a certeza que hoje poderá haver gente a ser envergonhada deste estádio. E eu digo-vos que eu não sou de certeza absoluta, os meus jogadores não são de certeza absoluta, não acredito que haja alguém do Botafogo a sair daqui envergonhado, mas que haverá, acredito que sim. Arthur, boa noite. Roberta Barroso da ESPN. No final do jogo, os jogadores do Botafogo, comissão técnica, vocês foram lá falar com o árbitro. Ele disse alguma coisa para vocês em relação a essa expulsão do Gregory? Nas redes sociais, os torcedores também estão indignados com a expulsão do Gregory. O que você falou para o árbitro e você ouviu alguma coisa dele naquele momento? Não, a parte final é o momento emocional do jogo, é aquilo que eu estava a falar há pouco, da revolta de quem deu tudo que tinha em campo, de quem merecia mais respeito, de quem merecia que o jogo pudesse ser disputado de igual para igual como estava a ser e que infelizmente por aquilo que nós não controlamos acabámos de ficar afastados dessa possibilidade. E o Flusão? O Fluminense empatou em 2-2 com o Juventude. O Fluminense ficou fora da Copa do Brasil. A reação nos acréscimos
não foi suficiente para evitar a eliminação para o Juventude, que abriu o placar em 2-0 e viu o tricolor empatar em 2-2 com gols aos 45 e aos 47 do segundo tempo. O time gaúcho venceu a primeira partida no Alfredo Jaconi e garantiu a vaga com gols de Lucas Barbosa e Marcelinho, os primeiros sofridos pelo Flu, com Thiago da Silva em campo. Cauã, Elias e Keno foram os responsáveis pela igualdade. O técnico Mano Menezes iniciou a coletiva reconhecendo os erros defensivos do Fluminense. Boa noite. Acho que fomos eliminados porque você não pode tomar numa eliminatória 5 gols. Quem toma 5 gols dificilmente vai passar. A gente tomou 5 gols do Juventude. Gols perfeitamente evitáveis, né? Que eu acho que é pior. Lá a gente já saiu falando isso. Hoje tomamos de novo um gol de bola parada na frente. Depois entregamos a bola do segundo gol. Se não tivéssemos tomado o segundo, talvez estaríamos agora numa disputa de penalidades máximas. Mas a verdade é que não conseguimos um nível de concentração também necessário para jogos de mata-mata nesses 2 jogos com Juventude. Primeiro porque optamos por mesclar a equipe do jogo em Caxias do Sul. Entendíamos que em jogos tão curtos como tinham pela frente e o Bahia logo em seguida, nós tínhamos que fazer isso. Mas hoje também estivemos distantes, iniciamos muito longe, cometendo erros bobos, apressando um jogo que não precisava apressar. Conversamos muito sobre isso antes, mas não conseguimos estar conectado da maneira como tem que estar uma equipe quando vai jogar um jogo decisivo de mata-mata. Por que não conseguimos? Por N razões. Tentamos. Mas existe uma questão no vestiário assim que a gente sente algumas coisas, né? Até na hora do fechamento, na hora da oração, estava um pouquinho diferente dos outros jogos. Por quê? Porque não se conseguiu. Fizemos o mesmo processo, ou até mais algumas coisas, né? E não conseguimos fazer. Estar como deveríamos estar. Depois, em relação às bolas erguidas, é um pouco dessa... Muito mal. Se jogamos 20 bolas paradas, 18 não tocamos nela. Isso é muito baixo, né? Porque o adversário se sente confortável em fazer falta, em ceder, escanteio, porque não está se sentindo ameaçado em nenhum momento. Eu acho que você começar a optar por coisas erradas é um sinal bem claro que não conseguimos estar preparados como deveríamos para entender o jogo. Bom, gente, o primeiro carioca a avançar foi o Vasco ainda da terça-feira. O Vasco venceu o Atlético por 1-0 com gols de Lucas Piton na noite desta terça-feira em São Januário e avançou nas quartas de finais da Copa do Brasil. O jogo de ida foi 1-1 e a última vez que o time carioca tinha passado das oitavas foi em 2015, há 9 anos. E também o técnico Rafael Cabral se pronunciou sobre a vitória em São Januário. Acompanhe. Boa noite, professor. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Primeiro, claro, parabenizar pela classificação, muito marcante. Pela primeira vez desde 2015, Vasco avança às quartas. Sobre o jogo, não posso deixar de te perguntar sobre as mexidas que você fez no segundo tempo, que, na minha opinião, interferiram no desempenho da equipe, no quanto que ela pôde produzir. Queria que você comentasse um pouco sobre elas e também sobre o aspecto físico. O time mostrou muito desgaste. O que você pode passar para a gente, por favor? Boa noite. Acho que é isso. Da parte física, realmente, a gente está desgastado, né? A gente tem tentado mesclar alguns jogadores aí. No jogo passado com o Red Bull, essa foi a ideia, para a gente tentar ter alguns jogadores mais inteiros. Mas, mesmo assim, a gente carrega uma sequência de jogos pesada que a gente sabe que a gente vai estar desgastado e já temos jogo contra o Fluminense no final de semana. Então, a gente sabe que a gente está levando esse resquício aí, né? Quanto às trocas, acho que a gente já estava sofrendo um pouco. A ideia era tentar dar um pouco de gás, né? De tentar controlar a bola, e a gente não conseguiu, né? As trocas não surtiram efeito. Acho que o Atlético pressionou muito a gente não conseguiu ficar com a bola e foi
Foi um jogo que eles conseguiram chegar muito perto do nosso gol e a hora que a gente tinha a oportunidade de jogar ou de contra-atacar, a gente não teve a qualidade necessária ali para fazer acontecer. Por isso que a gente carregou esse sofrimento até o final do jogo. E o Atlético, né, valorizou demais, já foi assim na semana passada, e em São Januário também, no segundo tempo, pressionou, o Vasco teve que jogar com muito coração. Você concorda, Rafa? Concordo. Acho que a gente conseguiu jogar com mais inteligência no primeiro tempo. Acho que o segundo tempo a gente jogou mais pela transpiração do que realmente pela organização ali. Acho que os momentos que a gente poderia transitar e matar, a gente não teve a frieza necessária para matar o jogo, porque o Atlético deu o contra-ataque para a gente e a gente não conseguiu encaixar. E por isso que a gente, de novo, carregou o sofrimento até o final do jogo. Mas, apesar do Atlético não ter conquistado os resultados, né, tanto com o Mancini, agora com o Humberto, é uma equipe potente, com bons jogadores, e tenho certeza que eles vão evoluir aí. Bom, dessa forma, os demais classificados para a próxima fase das quartas de final ficou assim: Corinthians, que eliminou o Grêmio nos pênaltis após 2 empates. O Atlético Paranaense, que fez 5-2 no agregado contra o Bragantino, e o Atlético Mineiro, que derrotou o CRB por 3-0 no segundo jogo, e o São Paulo, que empatou com o Goiás fora de casa. E nos jogos aqui da nossa região, o Vasco não teve a mesma sorte no futsal. O Cruz Maltino foi eliminado do Campeonato Brasileiro de Adulto na noite desta quinta-feira no Ginásio Pedrão, em Teresópolis. Depois de um empate de 4-4 no tempo normal, a classificação para as quartas de final do campeonato foi para a prorrogação. E aí um castigo para o torcedor vascaíno, que lotou o ginásio. O gol da vitória do time catarinense aconteceu, imaginem vocês, a 2 segundos do final, eliminando o Vasco da competição. E lembrando ainda que o Vasco disputa também um campeonato carioca adulto e na terça-feira empatou em 1-1 com Correias em Petrópolis. No mesmo dia, o Magé Futsal venceu o São Gonçalo por 6-5 com os resultados. O Magé assumiu a ponta da classificação com 14 pontos, seguido do Correias e o Vasco, ambos com 13 pontos. Só ressaltando aqui para vocês, mandando um abraço lá para o meu diretor do Magéense Futebol Clube, que está deixando aquela casa novinha em folha, com os novos investimentos que chegaram com parceiros, e a gente espera que o Magéense esteja sempre além dos nossos corações, no topo da tabela dos campeonatos. Sim, um abraço aí para você e parabéns pelo seu trabalho. O Volta Redonda, o Voltaço, pode garantir vaga na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro se empatar fora de casa com o Aparecidense de Goiás neste domingo. O Volta Redonda está em 5º lugar na Série D, a 4ª divisão do Brasileiro. A Portuguesa do Rio de Janeiro também estreia em casa contra o Maringá neste sábado às 17 horas pelas oitavas de final. Já o Nova Iguaçu estreia fora de casa contra o Inter de Limeira. Na Série A2 do estadual, denominada aí a segundona, temos os jogos de Volta Redonda das semifinais. O Maricá recebe o Audax, que venceu o primeiro jogo por 1-0, e o Olaria recebe o Duque de Caxias após o 0-0 no primeiro jogo. Vamos conferir agora a rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro. Bom, primeiro jogo deste sábado, no Castelão às 16 horas, vocês acompanham Fortaleza e Criciúma. Na Arena Pantanal, também no sábado, agora às 19 horas, Cuiabá e Grêmio. No Mineirão, às 21h30, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Aquele jogo quizumbado que a gente já conhece dessas duas equipes mineiras que se enfrentam no Brasileirão. Depois nós temos no Newton Santos, no Engenhão, no sábado também às 21h30, Vasco e Fluminense. No Neoquímica Arena, no sábado também, às 21h30, Corinthians e Bragantino. No Alfredo Jaconi, já agora no domingo, às 11 horas da manhã,
Juventude e Botafogo. Na Arena Fonte Nova, 16 horas, o Bahia enfrenta o Vitória também no domingo. No Maracanã, também no domingão, Flamengo e Palmeiras novamente se enfrentando e disputando a peleja. Na nova denominação do Morumbi, agora denominado Murumbis, também no domingo às 16 horas, o São Paulo enfrenta o Atlético Goianiense. E no Beira-Rio, do domingo às 19, Internacional e Atlético Paranaense. E saindo agora dos gramados nacionais, a gente vai direto para Paris. Isaías Queiroz, numa arrancada espetacular, conquistou a medalha de prata na categoria C1 1000 metros de canoagem. Essa foi a 5ª medalha olímpica, deixando-o como um dos maiores medalhistas da história do esporte brasileiro. Bom, vamos fazer uma conta aqui então. Com essa medalha, o Brasil chegou à 16ª, da seguinte forma: 2 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. Que outras medalhas possam vir até segunda-feira em nossa próxima edição, na outra ponta do quadro de medalhas e com muito equilíbrio entre China e Estados Unidos. Vale lembrar que os medalhistas brasileiros são reconhecidos na Casa Brasil e a gente confere como foi a recepção ao Caio Bonfim, medalhista de prata na marcha atlética, primeiro atleta brasileiro a conquistar medalha nessa modalidade. Faz muito barulho para o primeiro medalhista brasileiro da história da marcha atlética, Caio Bonfim. E agora, aqui no Esporte Mais, nós não poderíamos deixar de fazer o registro desse grande ídolo do futebol brasileiro, ídolo do futebol rubro-negro, que mora aqui no nosso coração, nós que acompanhamos ao longo da vida profissional, o Adílio. A gente lamenta profundamente a morte do craque, desejando que Deus o encontre, Adílio, de braços abertos. O time rubro-negro do Urubu, nesse momento, chora lágrimas e está em luto em face da morte do atleta. Muito obrigado a vocês que nos acompanham e até a próxima edição do Esporte Mais.